mais precisa. É uma situação que deixa qualquer um de cabelo em pé. É frustrante, dá uma angústia. Mas calma, existe um caminho para seguir. Nesta nossa análise, vamos transformar essa incerteza toda em um plano de ação bem claro, passo a passo. Vamos lá, então? Se a resposta para essa pergunta é um sim, pode respirar fundo, essa é infelizmente uma realidade para muita gente. Mas o mais importante é saber que existem direitos e procedimentos certinhos para tentar reverter essa decisão. O primeiro passo nunca é o desespero, e sim a organização. Antes mesmo de pensar em processo, na justiça, advogado e tudo mais, tem uma primeira linha de defesa, sabe? É o que a gente chama de via administrativa. São os passos fundamentais que muitas vezes já resolvem a situação de um jeito bem mais rápido e, mesmo que não resolvam, já preparam todo o terreno para uma futura ação judicial. Sabe aquela história de que palavra o vento leva? Pois é. Conversa por telefone em situações assim não adianta muito porque não deixa rastro. Por isso, o ponto de partida é sempre formalizar. Mande um e-mail, abra um chamado no portal da operadora, o que for. E o mais crucial, exija que a resposta deles, principalmente se for uma negativa, venha por escrito. Esse documento é o começo de tudo, é a sua primeira prova. Ok, o plano não resolveu ou nem respondeu. Qual o próximo passo? A gente sobe um degrau e aciona a Agência Nacional de Saúde, a famosa ANS. O processo é bem direto, viu? Você registra a reclamação, eles vão te dar um número de protocolo, anote e guarde esse número como se fosse ouro. E a partir daí a operadora é notificada. Ela tem um prazo, que geralmente é de até 10 dias úteis, para dar uma resposta. E para facilitar, tá aí o contato direto. Esse é o número do Disque ANS. A ligação é gratuita, 0800, e é um dos jeitos mais eficientes de oficializar a sua queixa no órgão que fiscaliza os planos. Uma pausa rapidinha aqui. Se essas informações estão te ajudando, se estão clareando o caminho, que tal dar aquela força para o nosso trabalho? Deixa um like, se inscreve aqui no canal e, o mais importante, compartilha esse conteúdo. Levar esse conhecimento para mais gente é uma forma de fortalecer todo mundo. Bom, e se nem a reclamação na ANS deu jeito? Se o tratamento é urgente e não dá para esperar, aí não tem para onde correr. O caminho passa a ser a justiça. E nesse momento, a ferramenta mais poderosa que existe se chama liminar. Vamos entender como se preparar para isso. Liminar. Parece um nome complicado, né? Mas pense nela como um botão de emergência do judiciário. Não é a decisão final do processo todo, mas sim uma ordem imediata do juiz para o plano de saúde liberar o tratamento. É para proteger a saúde da pessoa, para que ela não tenha que esperar meses ou anos pelo fim do processo. Mas para convencer o juiz a apertar esse botão de emergência, não basta só ter o direito, tem que provar. E como se prova? Com documentos. Anota aí. Existem 8 documentos cruciais que vão formar a base de uma ação judicial forte, com grandes chances de sucesso. Vamos à nossa lista. Os 4 primeiros são: primeiro, o relatório do médico, e ele tem que ser bem detalhado. Segundo, aquele pedido formal que você fez para o plano por escrito, lembra? Terceiro, a resposta negativa deles. E quarto, a cópia do seu contrato com o plano. Cada um conta um pedaço-chave da sua história. E olha, de todos esses papéis, presta atenção nesse. O relatório médico é o coração do processo. É a peça mais importante. Ele precisa ser completo, sabe? Detalhar o diagnóstico, o tratamento que foi indicado e, principalmente, explicar a urgência. É a voz da ciência, a voz do médico, mostrando para o juiz que a demora pode trazer um prejuízo sério para a saúde. Um detalhe super importante sobre a negativa, ela não precisa ser um não oficial num e-mail todo formal. Se o plano simplesmente não responde no prazo, ou se alguém te liga e nega por telefone, isso também conta. É o que a justiça chama de negativa tácita. O silêncio ou a enrolação do plano já é uma prova contra eles. Completando a nossa lista, vamos aos outros 4 documentos. Os exames e laudos mais recentes que comprovem a sua condição, a receita médica específica para aquele tratamento, os comprovantes de que as mensalidades do plano estão pagas em dia e, claro, seus documentos pessoais, como RG e CPF. Com esses 8 itens, a argumentação fica muito, mas muito mais sólida. Agora, um ponto de atenção máxima. O mundo do direito não é uma foto, ele está sempre em movimento, como um filme. Leis e, principalmente, o entendimento dos tribunais mudam, e uma alteração bem recente impactou diretamente os casos contra planos de saúde. É fundamental saber disso. Mas antes de contar a mudança, vamos entender rapidinho o que é uma súmula.
De um jeito bem simples, é como se um tribunal, depois de decidir a mesma coisa várias e várias vezes, fizesse um resumo da sua decisão. E esse resumo vira uma regra, uma orientação forte para os casos parecidos que vierem depois. E aqui está a grande mudança. A súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo era uma ferramenta poderosíssima. Ela dizia que era abusivo o plano negar um tratamento indicado pelo médico, mesmo que esse tratamento não estivesse na lista da ANS. Só que, em setembro de 2025, essa súmula foi cancelada, foi revogada. E aí vem a pergunta: pronto, agora tudo está perdido? De jeito nenhum. A revogação de uma súmula não apaga outras leis e outros direitos. É como se uma porta importante tivesse se fechado, mas ainda existem várias outras abertas para garantir a proteção de quem precisa. E que outras portas são essas? Por exemplo, os tribunais continuam entendendo que cirurgias reparadoras, como as que vêm depois de uma bariátrica, são uma continuidade do tratamento. E o mais importante, uma negativa indevida é vista como um ato ilícito, que gera o dever de indenizar. Isso está lá no nosso Código Civil, nos artigos 186 e 927. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas agora, vamos juntar tudo isso e organizar um resumo bem prático para que os próximos passos fiquem super claros na sua cabeça. Então, esse é o seu plano de ação. Primeiro, notifique o plano sempre por escrito. Segundo, reclame na ANS. Terceiro, junte com todo cuidado aqueles 8 documentos essenciais que a gente listou. Quarto, tenha na cabeça essas mudanças recentes da lei. E quinto, o passo mais recomendado: consulte um advogado especialista no assunto. Bom, chegamos ao final e eu quero agradecer muito por quem ficou até aqui. Se este nosso guia foi útil, explore o nosso canal. Temos vários outros vídeos sobre direitos jurídicos na área da saúde e em muitas outras. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E claro, a gente sabe que cada situação é única e às vezes é preciso uma orientação mais pessoal. Por isso, para quem sentir que precisa de ajuda profissional e direcionada, nós deixamos um link na descrição e também nos comentários para contato com um advogado especialista nessa área. Lembre-se sempre disso. A informação é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para garantir um direito. Agora que o caminho está mais claro, a pergunta final que fica é: qual vai ser o seu próximo passo?